Sejam muito bem-vindos ao programa Zine Negócios. O nosso programa conta com o apoio e incentivo da Delta Fiat e da Sicredi, e também os nossos amigos da Albatroz Distribuidora. Eu vou começar essa cabeça aqui mais rápido, porque hoje eu estou cheio de perguntas para fazer para esse cara que eu tenho um orgulho de chamar de amigo, Alessandro Ebert, da Ebert Engenharia, que acabou de organizar aí uma aposentadoria aos 50 anos. Vamos botar aspas nessa aposentadoria e entender como foi esse rolê a partir de agora. Alessandro, legal. Seja muito bem-vindo ao programa Zine Negócios. Você está em casa. Rapaz. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Andei vendo o hall de pessoas que sentaram nessa mesa. Falei assim, acho que o Alexandre errou de me convidar aí, mas tudo bem. O que eu conseguir ajudar e responder vai ser um prazer. Bacana. Alessandro, a sua trajetória, ela é muito plural, né? Desde a construção, desde o investimento em empresas, startups. Você já tocou o sino da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, a famosa Nasdaq. É muita pluralidade. Mas eu quero começar por algo que me chamou muita atenção, que é esse planejamento que você colocou para si de chegar aos 50 e poder ter a oportunidade de mudar a sua rotina, vamos chamar dessa forma. Espero que sim. Eu não vou botar como uma aposentadoria, não, porque eu acho que isso é muito duro. Exatamente. Né? Eu queria saber como que surgiu essa ideia e o que te moveu a persegui-la, Alessandro? Rapaz, isso é uma história de muitos fatores. Eu, desde pequeno, sempre fui um cara muito determinado, muito disciplinado. Eu nasci em Patinga, em 1975, me mudei para fazer segundo grau em Juiz de Fora, por umas questões familiares aí. Na academia. Na academia, te conheci lá. Exatamente. Joguei bola lá de 90 a 93 e me preparei para ir para a Unicamp, que era a faculdade que eu queria cursar. Fiz outros vestibulares também, passei, mas sempre quis a Unicamp e fui para lá. Depois de lá, tive um tempo trabalhando na Espanha, numa consultora espanhola, fazendo estradas, e voltei para o Brasil. Estive um tempo com meu pai, que mexia com incorporação e com obras públicas, até um momento que eu percebi que precisava de buscar um novo ramo. Havia algumas dificuldades nessas operações, e eu, então, em 2001, numa conversa com ele, resolvemos fundar a Ebert Engenharia, que começou focada em obras industriais. Então, nesse momento, lá em 2000, antes de dar esse passo da fundação da companhia, eu parei para desenhar o meu primeiro plano de carreira, como que eu pretendia tocar as fases da minha vida. E aí, matematicamente, engenheiro, né, dividi em 5 fases de 5 anos, com algumas metas profissionais, outras pessoais. E ao longo do tempo, obviamente, isso não é uma linha reta, precisa, né? Isso teve muitos altos e baixos. Então, é claro que, ao longo do tempo, nós fomos redimensionando algumas coisas, mas havia alguns pontos macro, vamos dizer assim, que eu tinha muita vontade de perseguir, e assim foi feito até o último sábado, dia 17, meu aniversário de 50 anos, onde, de fato, foi anunciada a sucessão profissional da Ebert Engenharia para um novo CEO. Então, uma coisa é essa vontade minha de botar fases na vida, e agora estou planejando os próximos 10, agora um tiro um pouco mais curto, os próximos 10. Outra coisa é que na engenharia, algumas vezes, eu vi pessoas e empresas no meu entorno passarem por esse pico, normalmente com as lideranças entre 45 e 50 anos, e depois entrarem numa curva de queda. Se você imaginar aí a carreira profissional como uma curva de Gauss, é de se esperar que o pico ali ocorra nessa faixa 45, 50. Então, com base nessas experiências, coisas que eu vi acontecer, depois houve um momento em que eu contratei uma consultoria que reforçou essa minha tese, ao fazer uma análise minha e dos meus liderados aí, que eu estava escolhendo o meu sucessor. Então, com esse conjunto de informações, eu fui realmente
bastante cartesiano atrás dessa meta aí, espero transformá-la em prática, se Deus quiser. Nem todo empreendedor pode ser um Silvio Santos. Eu acho que não, certamente não. Certamente não. E eu diria que, no nosso caso, na base do nosso principal negócio, que é a engenharia, a gente é muito mais técnico do que comercial, tá certo? Muito mais de gestão de grandes equipes, de gestão de pessoas, de administração de contratos, mas nem tanto de estratégias, por exemplo, de marketing ou coisas desse tipo. Não é tanto a minha praia. E essa gestão de equipe, só para a nossa audiência poder tangibilizar do que a gente está falando, queria que você ilustrasse um pouco com números. Certo. De quantas pessoas você costuma trabalhar no seu time. E recentemente eu tive a oportunidade de estar numa palestra sua lá na GPME, onde você falou também sobre as obras e as multas das obras. Eu queria que você trouxesse um pouco dessas curiosidades para nós. Legal. Vamos lá. A Ebert, ao longo do tempo, ela se especializou especialmente em gestão de prazos. O mercado começou a conhecer a minha empresa como uma empresa que não atrasava suas obras. E aí, para alguns clientes, especialmente os meus clientes da esfera industrial, isso é muito representativo. Você imagina que hoje a gente atua nas chamadas paradas de manutenção de grande porte das principais refinarias de petróleo do Brasil. Então, para um cliente desse, Petrobras, Transpetro, um dia de operação parada significa um prejuízo muito grande em vendas, em produção, por aí vai. Então, o que é o nosso business? É programado uma parada, por exemplo, de 30 dias para vamos dizer assim, um quarteirão de unidade industrial, para que ele sofra um grande retrofit, para permitir uma boa campanha de produção nos 3 anos seguintes. Então, isso é uma questão de produtividade e de segurança, tá certo? Então, toda a refinaria, assim como toda a unidade industrial, de tempos em tempos, tem paradas de manutenção. Todas as melhorias que ficaram represadas vão acontecer nesses 30 dias. E todos os problemas que ocorreram na campanha anterior. Normalmente, essas grandes paradas são divididas em 4 grandes disciplinas, vamos dizer assim. Então, para que o cliente não corra tanto risco, usualmente ele licita 4 grandes pacotes. E, normalmente, a Ebert entra em um desses. Cada pacote desses tem mais ou menos 1.000 a 1.200 homens. Então, numa grande parada, entram 5.000 homens simultaneamente para trabalhar em 3 turnos durante 30 dias, oil to oil, a gente fala, em cronogramas horários, checados a cada troca de turno. Então, hoje, nós temos uma equipe fixa de mais ou menos 800 colaboradores, 800 a 1.000. E nos momentos de pico de parada, a gente vai ao mercado, traz os paradeiros, que estão acostumados a trabalhar conosco há muitos anos, e reforça essas equipes para atender os picos de planejamento. Então, basicamente, na construtora hoje, a gente faz isso. A gente gere contratos de qualquer disciplina da engenharia. Originalmente, nós éramos de engenharia civil apenas. Eu sou engenheiro civil. Mas, com o tempo e com as oportunidades que as crises de mercado nos deram, por exemplo, depois da Lava Jato, a Lava Jato tirou alguns grandões da frente e nos deu a oportunidade de crescer um pouco mais. A Lava Jato abriu o caminho. No nosso caso, sim, porque antigamente você não acessava alguns pacotes. E quando isso aconteceu, o cliente nos chamou para uma conversa: olha, vocês são tão organizados, vocês têm processos tão bem feitos, por que vocês não trabalham também em outras disciplinas? No início eu não queria, por falta de conhecimento meu, mas aí fomos ao mercado, havia bons profissionais disponíveis, de fato, esses grandões soltaram no mercado grandes peças, nós captamos algumas e hoje em dia trabalhamos com civil, com mecânica, com elétrica, com instrumentação, com qualquer das disciplinas que fazem uma refinaria de petróleo funcionar, entendeu? Agora, tem que ter uma fineza na gestão de pessoas muito acima da média. Como que você cuida disso, Alessandro? Esse é o segredo. Na verdade, de uns anos para cá... Não é prazo, Alessandro, é gente. Claro, sempre foi gente, né? No fundo, sempre foi gente. E eu costumo dizer, de uns anos para cá, que eu tenho 2 funções na Ebert Engenharia, especialmente quando comecei já a preparar minha sucessão nessa última fase de 5 anos.
As minhas duas funções são gerir as pessoas e administrar os contratos. Ponto. Eu não mexo mais com processo. De fato, eu não entendo nada de solda, eu não entendo nada de válvula, não entendo nada de elétrica, nada disso. Mas tenho bons caras que fazem isso. Então, eu sou um cara, por natureza, próximo dos meus times. Tem uma brincadeira, você sabe disso. Quando tem os churrascos da Ebert Engenharia, quem leva o tantã para tocar na roda de samba sou eu. Os charutos são os meus, os uísques são os meus. Então, eu conheço muito de perto as minhas principais lideranças. E conheço as dores que afetam a produtividade e a tranquilidade de cada um deles. E cada caso é um caso. Tem gente que eu preciso estar atento ao desenvolvimento do filho dele. O outro eu preciso estar atento ao cuidado com os pais dele, porque ele está fora de casa, está trabalhando conosco no trecho, enfim. Então, há algumas questões que eu mapeio muito de perto, acompanho muito de perto, para eu ter certeza de que meus homens estratégicos estão trabalhando com a cabeça fresca, focados no que nós temos que fazer, que são atividades rápidas, perigosas, e, graças a Deus, ao longo dos anos, a gente tem tido boa performance nisso, tanto em nunca ter tido, graças a Deus, um acidente com gravidade nas nossas operações, muito menos uma morte, Deus me livre, e também nunca ter tido uma multa por atraso, que é uma coisa rara no meu mercado. Exatamente porque o cliente tem pressa, porque as coisas são controladas por hora. Quando você atrasa, o castigo é duro. Pode tirar a empresa do jogo. Pode. Em muitos casos isso acontece. Dependendo da importância do atraso, do tempo de atraso, os contratos têm multas diárias, né? Então, às vezes, são valores relevantes. E com essa firmeza no processo, na qualidade, nas entregas, nos prazos, a Ebert Engenharia acaba que se torna meio que um fiel da balança quando dessas obras muito delicadas de serem realizadas. Acho que mesmo quando você não pode atender, você é consultado para que essas obras aconteçam, Alessandro? Na verdade é o seguinte, hoje em dia, a Ebert ela dá preço para 13% dos convites que ela recebe. Porque existem outras premissas de gestão conosco, a gente só toca 4 a 5 contratos simultâneos no máximo, porque eu faço questão de ter um diretor de confiança meu em cada projeto. Também por questões, obviamente, de gestão de fluxo de caixa e tudo isso. A gente não gosta de trabalhar alavancado. As operações com banco, aí, a gente foge muito disso. Então, a gente, se quisesse dobrar de tamanho, bastaria responder a 26%, dos convites. Mas, de maneira geral, os clientes eles fazem uma espécie de pré-qualificação e ficam um bom tempo analisando todas as questões legais, de qualidade, de certidões, de porte de balanço e tudo mais, para ele montar uma espécie de pré-lista das empresas que estão habilitadas para os pacotes maiores. Então, hoje no Brasil, nesses pacotes que a gente trabalha, existem mais ou menos umas 15 empresas pré-qualificadas. Dessas 15, eu diria que 8 a 9 são mais atuantes. Todas brasileiras? Todas brasileiras. Algumas com investimento de fundos estrangeiros, mas todas originalmente brasileiras. Algumas com operações de aporte, fusões, mas empresas do Brasil afora aí. Bahia, São Paulo, Minas a gente, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, acho que basicamente isso daí. Você tem concorrentes admiráveis? Muito, muito. Tem empresas aí nesse ramo meu que estão há mais tempo. A Ebert está há 24 anos, mas tem empresas ainda maiores e muito respeitadas, assim como tem empresas mais jovens, entretanto um pouco mais ousadas do que nós, e que também cresceram. Mas eu costumo dizer, e já disse inclusive aos donos de algumas delas, por quem tenho admiração e amizade, que esse mercado nosso ele tem uma chamada tentação do crescimento desordenado. E você não pode cair nessa Qual tentação. Não tem? Muitos têm. E na engenharia isso é complicado, porque, imagina, como eu disse, a Ebert, para dobrar de tamanho, tem que passar de 1.000 para 2.000 homens. E 2.000 homens qualificados, treinados, com a cultura da companhia, é difícil formar. Nesse caso, a máxima do Pedro Horta da JPMI, da bagunça lucrativa, não se aplica. Depende. Na verdade, o meu mercado, ele
ele não dá muita margem para bagunça, não. Entendeu? É preciso ser bem organizadinho. Bem organizadinho. E essa sucessão que você foi buscar, você olhou para fora ou para dentro da própria Ebert? Isso é um negócio engraçado, porque, vamos lá, quais eram as 5 fases do meu plano de carreira? Os primeiros 5 anos eram a montagem da companhia, a criação da companhia operacional, que é a Ebert, e, em termos pessoais, a criação da companhia patrimonial, que é a COP, que toma conta do nosso patrimônio, equipamentos, imóveis e tal. Então, criação inicialmente nos 5 anos seguintes, a estruturação da companhia e o casamento. Eu já vinha com a minha namorada, Débora, inclusive, ao longo desses 25 anos, estive com ela, estou com ela. Então, a estruturação e o casamento. A consolidação do nosso foco de atuação e os filhos. A expansão do nosso negócio e início da diversificação das nossas companhias e dos nossos investimentos. Em paralelo, eu iniciava... Aí, eu já estava com 45, me dava o direito de curtir um pouco dos hobbies que eu tanto gosto. O futebol, a velocidade, a música. Aí eu comecei a viver um pouquinho mais, porque já estava começando a me preparar para a sucessão. E, por fim, a sucessão empresarial, de um lado, e patrimonial do outro. No caso da sucessão empresarial, eu tenho um garoto que trabalha comigo desde os 17 anos dele. Hoje está com 35. Portanto, há 18 anos. E começou lá tirando xerox, começou como office boy. E lá dentro virou técnico de edificações, depois engenheiro de produção, depois engenheiro civil, depois MBA em gerenciamento de projetos, que era a minha formação. Então, eu via nele alguém com muito interesse pela companhia, com muito comprometimento. E, num determinado momento, contratei uma consultoria, uma empresa dessas, de RH, pesadona, que passou 6 meses lá dentro, investigando ele e mais outros 2, que eram candidatos, assim como investigando a mim também. E, ao final, também me deu esse resultado. Falei assim, olha, só tem um, é esse. Só que tem um detalhe, ele não quer. Aí eu falei assim, não, isso dele não querer, você deixa comigo, que eu vou, devagarinho, vou explicar para ele que vale a pena ele querer. Então, ao longo dos últimos anos, ele já senta na minha mesa, já foi cada vez mais participando de decisões estratégicas, se preparando para isso, eu mostrando para ele que valia a pena, que eu não ia abandoná-lo, que eu ia continuar dando suporte. Mas, realmente, em cima do palco, no meu aniversário de 50 anos, sábado passado, foi apresentado para a sociedade juiz-forana, que estava lá na minha festa, assim como apresentado para as nossas equipes, tanto no Rio quanto em São Paulo. E, de fato, é o novo CEO da companhia, chama Edson Fonseca. Um garoto muito talentoso, se Deus quiser, vai continuar esse crescimento. Eu saio um pouquinho da mesa de pôquer, porque é preciso saber sair da mesa de pôquer enquanto está ganhando, para não perder. E ele assume para continuar a reta ascendente, se Deus quiser. Pô, bacana demais essa história, hein? Essa é uma história legal. E nós estamos falando da Ebert Engenharia, quase que monopauta aqui. É a locomotiva, né? É a locomotiva. Mas conta para mim quais outras frentes hoje você atua e vamos tentar colocar essas histórias dentro de linhas do tempo. Legal. Que horas que você começa a perceber outras oportunidades fora da engenharia? Muito bem. Então, quando eu chego na fase de expansão dos negócios e diversificação, eu começo a buscar coisas que pudessem me gerar rendas passivas, de preferência sem a incidência tão grande de mão de obra. Porque a mão de obra massiva, ela machuca o cabra. O que me fez perder os cabelos, que os seus estão tão bonitos. Graças à Clínica Capelli. Alô, Caio! O que me fez perder os cabelos e tudo mais foi muito isso. Imagina o convívio muito combativo com os sindicatos ao longo da vida, esse troço todo. Sim, sim. Então, eu precisava de coisas que envolvessem um pouco menos de mão de obra e que tivessem maior perspectiva de me gerar retorno, eu estando de fora das operações. Perfeito. Então, no primeiro momento, eu fiz alguns investimentos próprios, aqui mesmo na cidade. Por exemplo, o Multispaço Coworking, que existe até hoje. Por exemplo, o Olimpo, Centro de Eventos, que é um salão de festa que eu acabei depois permutando com um primo meu. Foi construído por você? Foi construído por nós e operado por nós por um tempo, até que depois entrou numa negociação. Então, eu comecei diversificando os meus investimentos para outros ramos.
Depois, fui conhecendo pessoas e me aproximando de gente que me fazia sentar numa mesa onde eu era o pior. Isso me fazia muito bem, ouvir esses caras. O primeiro deles foi o João Kepler, quando veio aqui em Juiz de Fora, oferecia um curso para os startupeiros aí. E eu cheguei lá, me matriculei lá no Sebrae, passei o final de semana lá, até que ele falou para mim, na hora de apresentar o meu TCC do meu grupo lá, né, os meninos muito novos, e eu já mais coroa, me pediram para apresentar, e ele falou, rapaz, mas você não é startupeiro, não, né? Eu falei, eu não sou, não. Mas eu estou montando um coworking aí, está precisando entender um pouco mais desse mundo aí. Aí fomos tomar um uísque lá na churrasqueira do meu amigo Saulo, né, nosso amigo, e de lá nasceu uma conversa que acabou desaguando no modelo da Bossa Invest hoje em dia, que é um grande venture capital, mais ativo da América Latina em número de investimentos, em número de vendas. Então, eu lá atrás fui o primeiro investidor dos pools de investimento da Bossa, que é como, ei, tome conta de um dinheiro para mim, bote isso nesses meninos aí que você conhece mais que eu, e vamos tentar fazer eles crescerem para depois vender. Era mais ou menos essa a tese, e acabou virando uma operação grande. Depois de um tempo, eu chamei eles para conversar e pedi a chance de também ter um pedacinho da sociedade. Então, hoje a gente é sócio lá de alguns grandões aí desse mercado. Então, a Bossa veio lá em 2015, mais ou menos, também da convivência com a Bossa, porque o Kepler era sócio do Pierre Schurmann, da família Schurmann de navegadores aí. Aí o Pierre saiu da Bossa para montar a Nuvini, que é uma outra operação digital muito interessante de compra de empresas de software as a service, e disse para mim, numa mesa de boteco, venha ser meu sócio aqui na Nuvini também, já que você nos acompanha lá na Bossa e tal. Eu falei, rapaz, você só pode estar maluco, como é que você acha que você vai levar esse trem para a Nasdaq? Onde é que você está com a cabeça? Eu vou levar, e vou lá e tal. Aí eu peguei um guardanapo, pedi o garçom uma caneta, falei, escreva para mim aqui, quanto é que isso vai valer no dia que você chegar lá? E ele escreveu um número ousado, e aí eu peguei aquele guardanapo e falei assim, rapaz, é isso mesmo, né? Pode confiar. Aí guardei o guardanapinho no bolso e entrei com ele também. E fomos nessa jornada até, de fato, o famoso sininho aí. Lá na Bolsa lá de na Nova York. Nasdaq. Quando alguns entendem que a jornada terminou, não, ali é que a jornada começou. Muitos desafios e até hoje uma operação que eu acho que vai nos dar ainda alegrias nos próximos anos, mas que sofre muita turbulência, porque trabalhar para o mercado americano não é fácil. Se a gente reclama da burocracia brasileira, você está lidando com a brasileira e a americana, né? Você tem uma burocracia internacional. Para você arrancar um dólarzinho lá de dentro, tem que pedir quase que benção para o Trump, você entendeu? Então, realmente é um pouco engessado, é uma empresa listada, está certa, tudo bem, é do jogo, a gente sabia que era assim. Mas, não necessariamente, as startups que nós compramos para fazer parte desse pacotão estavam acostumadas a meio que ter um freio de arrumação o tempo todo. Opa, segura aí, não é assim não. A galera está acostumada a acelerar, né? E só para trazer um pouquinho mais de esclarecimento para quem está nos ouvindo através do Spotify ou assistindo através do YouTube, o que significa a Nuvini ir para a Bolsa de Nova York? Qual é a diferença entre ela ir para uma bolsa nacional aqui ou ir para a Bolsa de Valores americana e abrir seu capital? Na verdade, como a Nuvini é uma empresa de base tecnológica, né, ela compra empresas de receita recorrente que, preferencialmente, são líderes de mercado em algum segmento em que ela tenha um grande número de assinantes. Então, o fundamental para nós é que seja claro que essa empresa vai crescer em assinaturas ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, que ela tenha um bom EBITDA de balanço, né? Um bom resultado líquido. E ela mantém a marca dessa empresa viva? Sim. Eles continuam, inclusive, com a gestão. É montada uma espécie de novo conselho, né, dos fundadores para reuniões periódicas, mas eles continuam nos seus caminhos, sendo que agora tem um novo dono. Algo parecido com o que a Bossa faz com as pré-seeds? É um pouco diferente. A Bossa, ela entra muito jovem na empresa, com cheques pequenos, ajuda a aproximá-las
de todo um ecossistema, tanto de investidores quanto de outros empreendedores. Essas empresas ampliam o seu valuation e na próxima rodada de investidor, a Bossa sai. O objetivo da Bossa é incentivar o empreendedorismo e dar oportunidade para um número cada vez maior de empresas. E multiplicar rápido o cheque inicial. Isso. Entrou, saiu. Existem métricas de múltiplos. Normalmente a gente tem um ideal de múltiplo, nem sempre alcança, mas outras vezes bate com bastante folga, entendeu? Bacana. Então, a vibe da Bossa é mais ou menos essa. Existe, teoricamente, uma métrica de uma empresa americana cujo modelo a Bossa copiou, de que a cada 1.000 empresas investidas sai um unicórnio. Nós temos 1.500, ainda não saiu o unicórnio, mas espero que saia. Espero que saia a qualquer momento aí. Há algumas estrelas na companhia que a gente acompanha de perto. E, enfim, então isso é Bossa. Isso é Bossa. Voltando no caso para da Nuvini. A Nuvini não. A Nuvini é uma empresa robusta que comprou empresas grandes, que já eram empresas de destaque. Obviamente pagou parte da compra com ações do próprio grupo, para que esses caras se motivassem por ficarem sócios de algo maior. E quando ela vai para a Bolsa, aí por que a Nasdaq? Porque a Nasdaq é a Bolsa das empresas de tecnologia. Sim. Não é? É diferente da B3 aqui, é diferente da própria Bolsa de Nova York, em que há mais empresas do mundo tradicional, vamos dizer assim, né? As empresas de tecnologia. Você veja que a Nuvini, antes da Nuvini, das empresas brasileiras, a outra que abriu na Nasdaq foi a XP, que hoje em dia é um monstro, tá certo? Até tive com o Benchmall em Wimbledon ano passado e conversamos um pouco sobre isso. Muito bem. Então, quando a Nuvini vai para a Nasdaq, ela abre as portas para, de fato, receber aportes via compra de ações do mercado pulverizado. Tá certo? E aí é outro jogo, aí é outro game, porque entra recurso externo, você compra mais empresas, cresce o bolo, os investidores gostam do retorno, as ações se valorizam, e aí você vai crescendo nesse mundo, vamos dizer assim, de companhias abertas na Bolsa, né? Mas é um jogo de gente grande, não é? Não é? Eu confesso para você que eu deixo o Pierre tocar isso. Quando nós, no dia da abertura, no café da manhã do hotel, eu dei para ele de presente uma miniatura de um trator D6, uma Caterpillar, e falei para ele, meu irmão, eu nunca vi um cara trabalhar como você. O senhor é o maior trator que eu conheço. E aí presenteei, chamo ele, hoje mandei uma mensagem para ele, perguntando um assunto, meu trator, como é que estão as coisas aí? Ele ri disso, mas é um grande parceiro. Então, o Nuvini veio nesse momento. Bacana. Depois disso, houve algumas apostas em algumas startups que eu entrei direto. Por exemplo, aqui de Juiz de Fora, os meninos daqui que estão em São Paulo, da Sprid, de viralização de vídeos curtos e tudo mais. Tem como cliente Carrefour, né? Sim, tem uma galera. Os garotos ali, eles são feras. O business é acelerar a entrega viral de vídeos. Impulsiona. Se você seguir a receita de bolo que eles estão propondo para você durante 90 dias, o sistema deles, baseado em IA, faz com que os algoritmos de TikTok, de Instagram, de fato se sintam motivados a te impulsionar sem Perfeito. patrocínio pago. E realmente eles têm conseguido um número de visualizações inacreditável para algumas situações, e já estão rodando em Dubai, em Miami. Agora, na verdade, nós estamos negociando a minha saída. O sócio fundador me fez uma proposta de recompra e estamos nessa luta aí já tem uns 6 meses. Ele até estava no meu aniversário e me disse que o presente é que ele vai assinar o papel. Falei, então tá bom. Mas, enfim, é um garoto que eu adoro, muito talentoso, e eu fico mais olhando à distância. Então, o Sprid é uma. Aí, agora, mais recente, nós resolvemos apostar inicialmente no mercado de loteamentos industriais e logísticos, que acaba de sofrer uma pivotagem importante nos últimos 40 dias. E vamos construir um centro logístico integrado. Ou seja, tudo que eu fui lá comunicar mudou tudo. Aquilo rasgou e fizemos outros projetos. Mas me conta aí como é que foi esse insight. Eu sei da história, mas ela precisa vir a público. Cara, isso é o seguinte... Eu estava em São Paulo, numa mesa de amigos da Unicamp, formados comigo, almoçando, a gente se encontra muito. E aí eu conversei com um grande amigo, Buff, que é um engenheiro extremamente talentoso aí da minha geração lá.
Falei, cara, eu precisava levar um cara lá em Juiz de Fora para um evento com meus clientes que já me compraram os terrenos. Tinha lá, sei lá, 70% já vendido, a maioria para amigos meus. Distrito industrial, loteamento. Expansão do distrito industrial. Porra, beleza. Cada marca compre ali seu Cada um lote, compra seu lote, constrói seu naves. galpão, tá tudo certo. Tava tudo bem, tudo funcionando, beleza. Aí esse cara me indica o Giancarlo, que era padrinho de casamento dele, Paraná. Esse Giancarlo vem aqui para fazer um evento lá na Souza Gomes, lá no Diogo, inicialmente, para falar sobre mercado de logística. E eu queria que todos os meus clientes saíssem de lá satisfeitos. Pô, que legal, fizemos um bom investimento. Fiz um bom investimento. Só que ele chegou lá e ele despejou uma bateria de dados sobre o mercado logístico brasileiro, mineiro, regional, carências que nós temos, problemas de roubos de carga no Rio de Janeiro, empresas querendo se aproximar daqui, proximidade nossa com o Porto Seco, proximidade com o aeroporto Itamar Franco, que pode ir, espero que opere realmente melhor como cargas em breve. Percebo aí, inclusive a prefeita se movimentando muito nisso. Movimento para isso, muito né? nisso. Então, ele julgou aquele monte de troço e, no final, uns 5 ou 6 dos nossos investidores me procuraram. Falei, cara, esse cara tem razão no que ele está falando. Eu falei, pior que eu também achei. E aí, no dia seguinte, a hora que eu fui levar ele para o aeroporto, ele falou comigo, eu falei com ele, cara, o que eu faço? Ele virou e falou, você tem que conhecer um outro cara em São Paulo. Você tem que conversar com outro cara. Eu falei, beleza. Aí peguei o avião, fui para São Paulo, na semana seguinte, e sentei com esse outro cara, que é uma espécie de... Igual a BR Malls faz com os shopping centers, opera os shopping centers. Esse cara opera os maiores centros logísticos do Brasil. E é o pioneiro nisso. E é um cara muito bacana, muito divertido. E aí eu sentei na mesa com o pessoal dele e virei para ele e falei assim, tá bom, entendi o que vocês estão falando, mas o meu projeto é esse aqui, o que é que eu faço com ele? Aí ele olhou para mim e falou assim, rasga. Eu falei, você está brincando, moço? Rasga. E esquece. Isso tem 40 dias. Aí eu falei, faça o quê? Faz o que eu vou te mandar daqui a 2 dias. Aí me mandou um outro projeto. Na hora que aquilo bateu na minha mão, eu falei, porra, faz muito mais sentido. De fato, tem que mudar. E aí já fui para a obra, já chamei a engenharia e encarregado, galera, vai mudar. Você está louco? Vai mudar, vai mudar, vai mudar. E chamei os nossos compradores originais e expliquei para eles, até parecido com o modelo que a Bossa faz, de pools de investimento. Falei, meus amigos, que tal, ao invés de vocês serem donos, cada um da sua fraçãozinha de terreno, vocês virarem sócios de uma única empresa, com o mesmo percentual que vocês têm. Vocês vão ser meus sócios agora. E nós vamos montar uma companhia que vai ser dona de tudo, que vai alugar tudo, independente de onde esteja. E depois de alugado, vai bater na porta de um fundo de investimento e vai vender o ativo. Aí todo mundo ficou doido. Opa! Primeiro que alguns já queriam ser meus sócios há algum tempo, aproveitaram a oportunidade, né? E outros, de fato, viram que o business mudou. Agora não é mais um business imobiliário. Agora virou uma startup também, porque eles vão entrar num valuation mais baixo e vão sair num valuation mais alto. Isso vai acontecer. Então, nego, por exemplo, que tinha uma cota só, me chamou, opa, agora eu quero mais uma. Opa, quero mais uma. Tinha gente que estava de fora e entrou, meu advogado, por exemplo, Alexandre Elias. Não, terreno, não quero. Não, agora eu quero. Saudações aí para o Clube do Uísque. O Clube do Uísque, o pessoal do Clube do Uísque, alguns do Clube do Uísque são clientes meus lá. E Alexandre entrou e outros caras entraram. E agora deve faltar 4 cotas? Isso. Inclusive, eu estive em São Paulo essa semana e pode ser que venha um parceiro de lá também e mate isso logo. Então, agora o que nós vamos compor é, de fato, uma sociedade com um modelo que depois vai virar um fundo imobiliário. E esse fundo imobiliário, Deus quiser, vai bater na porta do doutor Esteves aí e vai vender. Você me corrige se eu estiver errado. Mas a moral dessa história é que você trouxe um cara para cá para dourar sua pílula. Exatamente. E foi exatamente isso que ele fez. Ou seja, você poderia se dar por satisfeito, falar, olha que grande negócio que eu estou proporcionando a vocês. As vésperas da aposentadoria. Só que você viu a possibilidade de um novo negócio dentro do negócio. É isso, Alessandro. É isso. A pivotagem se mostrou tão clara, tão óbvia. Porque você imagina bem, se eu tenho 43 donos de galpão, o primeiro que desalugasse e tivesse apertado, provavelmente ia baixar o preço
ia atrapalhar o mercado inteiro. Seu ecossistema começa... Porra, mas eu quero 10 mil, mas ali tem por 6. Aí ia virar um canibalismo interno. Agora não, agora nós vamos ter grandes naves de 9 mil metros, de 6 mil metros, de 8 mil metros. Se Deus quiser, para players Mercado Livre, Shopee, essa galera. Que estão cada vez mais olhando para cá, como disse. Você veja, o consultor, realmente o nosso modelo de consumo mudou muito depois da pandemia, né, cara? Às vezes eu forçava a barra para viajar para o exterior só para passar no free shop e comprar o uísque na volta. Hoje em dia, você entra no Mercado Livre em 48 horas, você recebe o uísque na sua casa. Então, isso mudou muito e você quer cada vez mais perto, cada vez mais rápido a chegada da mercadoria. E, para isso, esses players já perceberam que precisam chegar mais perto do consumidor, sair dos grandes centros, até porque armazenar nos grandes centros é muito caro. Então, esses caras estão se aproximando mais dos entroncamentos logísticos e eles, com inteligência artificial, já sabem qual é a tendência de consumo de cada região. E tentam fazer com que o produto já fique na boca do gol para essa galera, para você realmente comprar e 48 horas está na sua casa. Então, eu espero que com essa nossa mudança e com todos os benefícios tributários que a minha operação tem lá, por ser centro industrial, tem algumas isenções tributárias importantes, que realmente a gente atraia bons players no futuro. Então, essa é a jogada. E tem uma síndrome que eu costumo dizer, Alexandre Elias entrou por causa disso. Falei com ele, cara, tem uma síndrome no mundo dos negócios que chama FOMO. FOMO é Fear of Missing Out, é medo de ficar de fora. Na hora que o modelo se desenhou e o nego percebeu que, de fato, o pote do ouro agora ficou mais visível, rapidamente todo mundo pulou para dentro, entende? Então, eu também sou desse, embora achei que em novembro, vou entregar a obra principal em novembro agora. Porra, novembro eu termino de fazer a aposentadoria e vai dar tudo certo. Agora eu tenho que ficar mais uns 2 anos fazendo galpão aí. E aproveitando que esse momento que te fez pivotar esse negócio foi justamente perceber, vou usar uma expressão aqui que ela é bairrista, mas é a que eu quero usar agora. Certo. A joia que é a nossa cidade. Sim, sem dúvida. Pô. Como que você vê nosso desenvolvimento aí para os próximos anos, Alessandro? Cara, eu sou um cara otimista por natureza, sabe? Sempre tem aquela história, né? Que tem uns que choram, outros que vendem lenços. Eu, ao longo da minha vida, os meus maiores crescimentos ocorreram exatamente em momentos de crise. Falei para você da Lava Jato, por exemplo. Houve um momento em que, de fato, as licitações sumiram. Mas daqui a pouco elas voltaram com força total. Na pandemia, a mesma coisa. Imagina, as minhas obras são 5 mil pessoas aglomeradas. Como é que a gente ia fazer isso? Não tinha jeito. Os ônibus tinham que ficar espaçando, pula 2 poltronas, põe um. Aquilo foi um troço maluco. Mas o nosso setor era considerado essencial, ele não parou, porque não podia parar, né, abastecimento de combustível pelo país afora. Mas, nós caímos muito. Aí, no ano seguinte, todas as refinarias estavam paradas, represadas, nós bombamos de trabalhar. Então, eu acho assim, Juiz de Fora tem muita gente boa aqui, muito cara fera. Eu admiro diversos empresários daqui que têm histórias de muito sucesso, muito trabalho, muita superação, entende? Porra, você pensa, logisticamente nós estamos muito bem, né? Nós estamos a 2 horinhas do Rio de Janeiro, estamos perto de Belo Horizonte, não estamos longe de São Paulo. Então, assim, o que eu acho é que nós temos que perceber que talvez a vocação da cidade mudou um pouco. Né? Antigamente já passamos por um pool de vocação industrial e tudo mais. Eu acho que hoje em dia a vocação de Juiz de Fora é serviço. Então, as empresas de serviço, elas têm muito a oferecer. Eu acho que elas têm tido oportunidade. Percebo na administração pública vontade de fazer, anúncio de grandes obras. E acho que com um pouquinho mais, talvez, de empenho político e tal, se a gente fizesse um pouco mais de soma de forças, a cidade tem tudo para crescer. Eu acho que não sou desses de ficar reclamando por aí, não. Juiz de Fora é bom pra caramba. Eu sou de Ipatinga e hoje em dia adotei Juiz de Fora. Né? E dentro dessas múltiplas operações que você tem, dentro de você, um cara que escolheu fazer um plano de carreira,
Em algum momento, Alessandro, você falou assim, estou no caminho errado, vou largar essa porra toda. Vou mudar. Não. Não, porque o tempo todo a minha escolha principal, que era engenharia, eu sempre fui apaixonado pela engenharia. Uhum. Eu adoro isso, eu adoro lidar com as pessoas, com os times grandes. Pô, eu quando faço os churrascos da Ebert, você precisa ver. Aí parece o Silvio Santos. E eu ainda tenho uma mania de realmente levar dinheiro em espécie e sortear e distribuir para a galera. Isso vira uma festa. Uhum. Então, claro, já tive crises, né, momentos ruins nas minhas companhias. Tive um acidente de carro, quase me matou em 2003. Teve a crise americana de 2008, que me afetou. Aí, como eu disse, pandemia, Lava Jato. Então, nesses momentos, você dá um passinho atrás, mas depois dá 2 à frente. Uhum. Então, assim, abandonar, sem condições. Da mesma maneira que, nesse momento, essa transição minha da suposta aposentadoria, até brinquei com o pessoal lá no aniversário, que eu espero semana que vem estar ali no Parque Alto jogando uma damazinha, pra vocês tirar uma foto dessa cena, mas eu saio do operacional da construtora, vou para uma espécie de conselho, né? Uhum. Na prática, o meu cartão de visita novo é dono. Então, dono. Eu viro dono, efetivamente. Começo a implementar, para os próximos 10 anos, um plano de stock options, de venda de ações da companhia principal para os principais executivos. Então, Edson, esse CEO, meu irmão Fabiano, CFO, em algum momento vão ser chamados para uma negociação para saber se eles têm interesse em virar sócios efetivos. Então, assim, eu passo a olhar as questões da patrimonial e a estratégia e relacionamento com clientes da operacional, mas o dia a dia não mais. Essa semana mesmo, foi o teste de fogo do novo CEO aí, na quinta-feira à noite, eu estava em São Paulo, ele me ligou, falou assim, olha, temos uma ameaça de greve na Revap, em São José dos Campos. Eu falei, maravilha, liga para o piloto, pega o avião, vai lá e resolve, porque eu não vou mais lá. E, de fato, ele foi para lá hoje e está lá e vai ficar lá para resolver isso, que esse era um assunto que era pesado para mim, agora chega. Está devidamente delegado. E que você não se furte a aconselhamento. Claro, mas, né? claro. Como você o fez. Exatamente. Né? É isso. E você consegue conciliar a vida familiar com tantas demandas ao longo desse trajeto todo? Você teve que abrir mão de muita coisa. Como é que foi esses últimos 25 anos? Cara, desses 25... os últimos quase 12 são muito especiais, porque quando vêm meus filhos, né? Eu tenho um casal de gêmeos, Pedro e Mariana, beijo para eles e beijo para minha mulher também. Então, é claro que ao longo desse tempo, eu tinha sempre uma rotina de viagens pesada. Em paralelo, como eu disse, eu gosto dos meus hobbies, não abro mão. Até na hora de ter filho, você dobrou a aposta, né? Rapaz, lá em casa isso é meio engraçado. Minha mãe é gêmea de casal, eu tive casal de gêmeo, meu irmão mais novo teve casal de gêmeo. Então, pelo menos, deu para diluir a despesa indireta para 2. Né? Isso foi bom. Mas, então, eu sempre viajei bastante, tanto acompanhando o Flamengo pelo mundo afora aí, quanto a trabalho. Mas sempre digo, inclusive, para as minhas equipes, e você viu falar isso nessa palestra da GPME, que é muito importante o equilíbrio nessas horas. Então, eu sou um cara, me considero equilibrado entre vida profissional, vida pessoal, amigos, muito relevantes para mim, assim como competência, resultado e relacionamento, assim como fé, muito importante na minha vida. Então, eu acho que sim, que consigo equilibrar isso bem. Bacana. E você é parente do Diogo Souza Gomes. Sim, meu primo, um grande amigo grau. Nosso. Exatamente. Meu companheiro de samba, inclusive. Seu companheiro de samba. Ele no cavaquinho e eu no tantã. Bacana. Vitor no pandeiro. Vitor no pandeiro. E mais o meu irmão, mas a turma toda fazemos um bom samba. Desses formatos de startups hoje que a gente vê, que você acompanha muito de perto, junto da Bossa, existem muitas distorções de mercado, principalmente no que se refere ao valuation delas? Demais. Isso depois da pandemia, teve um certo freio de arrumação. Antes, estava um oba-oba meio grande nisso, sabe? Eu recebia, às vezes, alguns reportes, até da Bossa e tal,
E eu olhava os negócios daqueles garotos e olhava o tamanho da Ebert Engenharia, olhava o meu faturamento, olhava o deles, olhava o valuation da companhia deles, eu falei assim, pô, se alguém quiser pagar isso na Ebert, eu deixo até a chave do meu carro aqui e vou embora. Não é possível que isso valha isso. Mas, enfim. Então, lá atrás, isso estava pior. Depois da pandemia, né, alguns sobreviveram, outros não. Hoje em dia, eu acho que isso está mais razoável. Eu sempre falei isso, e os grandes desse mercado falam isso. Esses caras tiveram que aprender a explicar mais Excel do que PowerPoint, entende? Porque antigamente era muito oba-oba no PowerPoint. Mas hoje eu percebo boas oportunidades, empresas de fato com bom potencial de crescimento, com bom mercado, cuidando de dores importantes e com valores mais dentro da realidade e com disposição para ouvir. Se autorregulou. Isso exatamente. Acho que se regulou bem. É claro que também alguns fundos de investimento começaram a focar cheques mais altos de companhias já mais robustas, mais experimentadas. Então, isso deu uma chacoalhada aí na galera do início. Acho que está mais organizado. E esse contato com essa geração mais jovem, que tipo de movimento empreendedor você percebe neles? Que tipo de postura você avalia como um ponto positivo e como ponto negativo? Eu tenho a sorte de conviver, acho que com todas as gerações dentro do meu quadro de colaboradores, né, ou de investidos e tudo mais. Tenho lá meu conselheiro de risco, por exemplo, que é meu pai, faz parte do conselho, tem 77 anos e frequentemente está lá para puxar minha orelha. Mas eu tenho realmente muita convivência com os jovens, tanto na minha operação principal quanto nas startups. Eu, obviamente, admiro muito a rapidez que eles têm para acelerar os seus negócios, a vontade de crescer, isso eu acho fantástico, a capacidade de utilizar as ferramentas de tecnologia para poder implementar as suas soluções, né? Essa galera agora com tudo isso de inteligência artificial está, né, bombando por aí. Então, eu acho que, de maneira geral, é uma geração que, obviamente, está muito bem assessorada de ferramentas. Ao mesmo tempo, isso faz com que eles tenham um pouco menos de foco e paciência. Às vezes, é preciso montar um plano como o meu de 25 anos e, de fato, ir seguindo um passo de cada vez. Não tem muito jeito. Às vezes, o projeto que você está envolvido é igual uma gravidez. É uma mulher por 9 meses. Não adianta 9 mulheres um mês cada um, que não vai sair um bebê. Exato. Tá certo? Então, o que eu percebo, às vezes, é um pouquinho de precipitação. A molecada quer ficar milionária da noite para o dia. Quer ser o novo Zuckerberg, né? O novo Steve Jobs. E, no fundo, nem sempre sai alguém tão estrela desse jeito. Estatisticamente falando, a probabilidade dele ter que ralar o sovaco é muito maior do que acertar na mega, você entende? Então, é mais isso, a precipitação que eu às vezes falo, calma, vamos devagar. Você vai chegar lá, mas não com essa pressa toda. É isso. Alessandro, a gente está indo para a reta final do nosso bate-papo e a gente vai entrar nas 3 perguntas finais aqui, que são as nossas perguntas cretinas. Mas antes, deixa eu aproveitar aqui para agradecer nossos patrocinadores, Sicredi, que cuida muito bem do seu dinheiro e cuida ainda melhor de você. O Sicredi é uma cooperativa financeira secular, já atua aí há 120 anos no mercado e ela trata você de uma maneira muito mais pessoal, muito mais individualizada, entendendo as suas demandas, é muito mais preocupada em ser assertiva com você do que querer bater meta. Legal. Então, vale a pena você conhecer aqui em Juiz de Fora uma das agências do Sicredi e também aproveitar aqui para lembrar da Delta Fiat, que é a nossa patrocinadora oficial também e que é uma concessionária que entende o seu negócio. Então, se você é empresário, produtor rural, taxista, gestor de frota, está buscando condições exclusivas, está buscando um atendimento personalizado e veículos
ideal para a sua necessidade, vai na Delta Fiat. Alessandro vai buscar o carro na Delta buscar Fiat. agora, tem que ir né? lá, vamos me entregar Daqui porque a eu preciso pouquinho. viajar amanhã cedo. É um cliente Delta, tá aí, então... Aliás, nós temos um contrato corporativo com a Delta. Com a Delta exatamente. Fiat, está devidamente validado. Quase toda a nossa frota hoje em dia é Fiat. Aí, que bacana. Então você também, seja para o seu carro de passeio ou a frota da sua empresa, lá tem um negócio ideal para você. E aproveitar aqui para agradecer os nossos amigos da Albatroz Distribuidora, que sempre disponibilizam para nós aqui os sucos Prats, né? Muitíssimo obrigado. Alessandro, falhei, tá falhado, não se falha mais nisso. Qual foi o maior erro da sua carreira e como é que você lidou com ele? Cara, alguns. Alguns. Mas eu acho que o que mais me deixou, vamos dizer assim, impactado foi lá quando eu queria iniciar essa diversificação dos meus negócios e resolvi empreender no ramo de restaurantes e de entretenimento. Esse é um ramo muito difícil. E eu bato palma para os empreendedores de Juiz de Fora que progrediram nesses ramos, porque eu estou acostumado com um tipo de mão de obra diferente deles, que é muito freelancer, né? E nem sempre a mão de obra tem o vínculo efetivo com você, e, ao mesmo tempo, a vida da noite, tudo isso me castigou um pouco, e na época eu resolvi sair dessas operações e, de fato, não pretendo voltar, não. Então não te convidem para ser sócio no restaurante, não né? São ramos aí, tanto salão de festa, quanto boate, quanto restaurante. Adoro curtir, mas ganhar dinheiro com isso não consegui, não. Um livro, um filme, uma série que tem a ver com empreendedorismo e que você curte. Cara, eu gosto muito de um livro que eu já li, inclusive, mais de uma vez, que chama Acordos Quase Impossíveis. É um livro sobre negociação, que conta de episódios complexos de negociação, por exemplo, episódio de retirada dos mísseis soviéticos de Cuba, como greve da NBA às vésperas do playoff, e em situações de negociação em que dinheiro não resolve, em que é preciso ter outras técnicas, outros mecanismos, outras habilidades. Então, eu como sou um negociador, eu estou sempre envolvido com negociações, é um livro que eu recomendo para a turma entender que, ao longo da vida, além de assumir risco, é preciso saber negociar. Com certeza. E a nossa pergunta final, que é a pergunta puxa-saco. Quem que você me indica para estar sentado nessa cadeira? E pode ser mais de uma pessoa, caso queira. Rapaz, boa pergunta também, né? Aliás, você só faz boas perguntas, né? Eu tenho 2 ídolos principais, que acho que todos 2 dariam excelente bate-papo. O primeiro deles, meu pai, mais no boteco. Também é charuteiro como eu, também é tomador de uísque como eu. Se você sentar com ele ali no bar do Ivan, você vai ter um excelente papo. Então, preciso conhecer esse bar do Ivan. Esse bar do Muita Ivan, gente fala Ivan a é respeito do bar do fantástico, Ivan. um dos melhores tiragostos aí de Juiz de Fora. Além da receptividade dele, é um cara fenomenal. Ele, a filha dele. Então, meu pai, em ambiente de boteco, tenho certeza que você aprender muito. Ele gosta muito de filosofar. Isso no gole é legal. E um outro cara que eu admiro demais, que faz parte da minha devoção pelo Flamengo, é o Zico. Zico, puxa. É um cara que eu tive o prazer de receber no meu aniversário no ano passado, aqui em Juiz de Fora, depois da palestra dele lá no Trade. Isso, nosso amigo Léo. Exatamente, o Léo que trouxe ele aí, depois ele subiu com a gente lá no aniversário. Esse ano ele mandou de novo uma mensagem para mim, que passou no telão lá da festa. Então, um cara que eu admiro pelo profissional, pelo homem, pelo atleta, por tudo que ele representa. Grande empreendedor também. É um grande empreendedor para todas as equipes, para todos os admiradores aí do futebol. O cara conseguiu instalar o futebol no Japão. É isso, e é ídolo lá. E você vê, eu inclusive na minha aposentadoria agora, uma das coisas que eu reclamei esses dias, eu não tive tempo ainda sequer de trocar meu vestuário. O pessoal brinca comigo, mas você só anda com roupa da Ebert ou do Flamengo? Eu falei, não me deu tempo de comprar outra, então eu estou de novo de Ebert com o PIN do Flamengo. Meu amigo Arthur Baldi, o Valtim Baldi, me deu de presente, olha lá, tá aparecendo por aqui? Acho que está do lado de lá, ó.
Ah, do lado de cá. Isso. Aqui, ó lá. Aí, ó. Então, aqui, ó, Valtinho, te disse que ia o tempo todo me acompanhar. Então, preciso arrumar um jeito de vestir outras roupas aí. Vou te dar hoje uma camisa do Zine Cultural. Então tá ótimo. Será muito bem-vinda. Irmão, Muito obrigado pela sua você, oportunidade de estar aqui hoje, trocando prazer. essa prosa contigo, que ela sirva de inspiração para todos nós. Maravilha. De um empresário que, nascido em Ipatinga, que adotou Juiz de Fora como sua cidade do coração, e daqui emana diversos empreendimentos que vão fazer sempre com que a nossa cidade se transforme em um local melhor para que nossas famílias possam viver. Então, muito obrigado. Eu que Por agradeço. seguir acreditando, pela sua humildade, por trazer de maneira tão simples uma trajetória tão arrojada. Nem tanto, mestre, nem tanto, como diria o Chico Anísio. Obrigado a vocês. Se a sua audiência quisesse contactar comigo aí, estou à disposição. Alessandro Ebert aí nas redes sociais, que eu puder ser útil. É hora de eu exatamente retribuir à sociedade tudo aquilo que ao longo desses 25 anos a gente conseguiu construir, graças a Deus. Bacana. Muito obrigado. E a você que nos assistiu, seja assistindo um corte, seja assistindo um pedacinho do programa. Se você assistiu o bate-papo inteiro, muitíssimo obrigado. Sinta aí o meu abraço. Inscreva-se no nosso canal, isso faz uma grande diferença para que conteúdos como esse cheguem a mais pessoas. Se você está aí na academia, malhando, escutando a gente através do Spotify, muito obrigado também. Envie esse link para todo mundo. Obrigado por seguir o Zine Negócios no Instagram e a gente volta já com mais um programa inédito, dessa vez com a Nanda Goldner, falando sobre tatuagem, arte e empreendedorismo. Muito obrigado e até o próximo Zine Negócios. Valeu, Alessandro. Obrigado, meu amigo. E o gol? É isso aí. Que bacana, hein, senhor?